Análise comparativa dos pontos abdominais inferiores. Estômago 30, estômago 29, fígado 10, fígado 11 e o fígado 12. Esse é um vídeo especial porque ele fala sobre um conjunto de pontos, 5 pontos, que estão muito próximos uns dos outros, né? E tem funções similares, mas também tem singularidades, né? Tem particularidades. Isso aqui é fruto de anotações que eu fiz no caderno. Essa conversa aqui especial com vocês foi uma conversa que eu tive muito elucidativa com a doutora Weili Xin, que trabalha no Dongzhimen Hospital em Pequim. Foi uma das pessoas que influenciou muito na minha decisão de ir, né, morar na China. Eu fiz um estágio com ela em 2004 e ela trabalha muito com saúde da mulher, mas ela atendia também vários casos de tudo, né? Mas o foco dela sempre foi a questão da saúde da mulher. E num desses atendimentos, nos intervalos, né, ali, a gente, na época, ia comer juntos, né, com outros doutores no refeitório, às vezes voltava para a clínica, não tinha pacientes ainda, a gente sentava ali e ela tirava dúvidas, né? É uma pessoa muito solícita e inclusive está nativa até hoje em Pequim. Alguns dos grupos que o SEATA leva, né, a escola que voltou a levar grupos agora em 2025, né, um projeto que eu sempre atuei como coordenador, possivelmente terão aula com ela ou vão encontrar com ela em algum corredor, de repente, né, terem mais anotações, suas anotações nos seus cadernos, independente de ser ela ou outra pessoa, né? E isso aqui foi uma anotação de uma conversa que eu tive com ela, né, comparando esses pontos, e com auxílio da inteligência artificial eu coloco agora isso de forma organizada, o escaneamento disso e a organização com o uso da visão computacional. Pega ali o que você escreveu à mão e transforma nessa beleza aí. Essas figuras eu adicionei, são a localização dos pontos, né, aqui para ilustrar. O estômago 29, importantíssimo. O fígado 12 tem esse LR aqui que é de inglês, né? É liver. O estômago 30 de stomach, né? O E30, ST30 e o fígado 10, fígado 11. Localização anatômica, não vou falar aqui no vídeo, né? Não é o intuito é aqui, as funções terapêuticas. E30 ele regula o Chong Mai, ele desce o Qi rebelde, harmoniza o abdômen inferior e promove a essência. Estômago 29 aquece o aquecedor inferior, isso é muito importante, muito usado com moxa, né? Regula a menstruação, beneficia a região genital e reprodutiva. F10 clareia umidade e calor, promove a circulação sanguínea, principalmente, né, circulação de Qi e sangue no canal, naquela região ali do canal. Regula o Qi do aquecedor inferior. Então ele tem uma influência local e adjacente, né? Ele é mais poderoso para isso. Ele não é tão bom quanto o F3 para liberar ali um Qi estagnado, mas ele trabalha muito bem ali na região do aquecedor inferior, principalmente quando em conjunto com esses outros pontos. Aí você tem o F11, que é um ponto frequentemente esquecido, mas é um ponto que harmoniza o vaso concepção e o vaso penetrador, Ren Mai e Chong Mai. Beneficia diretamente o útero, relaxa tendão e músculos adjacentes, né? Tendões e músculos adjacentes. Esse ponto merece um vídeo específico para uma indicação que é um problema muito sério, afeta de maneira, em alguns casos, devastadora a saúde mental de mulheres, que é o uso desse ponto em pacientes com vaginismo. É um ponto muito importante, tanto a automassagem, moxa, e em conjunto com outros pontos, como por exemplo o F12, todos esses aqui, né, da lista podem ser usados em casos de vaginismo também, mas é um vídeo à parte. Não sei se interessa, se interessar, deixem aí nos comentários, mas lembrei agora, né, que o F11 é um ponto muito interessante para se usar por essa função dele, né, de relaxar tendão e músculos adjacentes, beneficiando não só o útero, mas também
todo o canal vaginal, né? Ponto para preparação de parto e outras questões também. É um ponto de fácil acesso, né? Muitas vezes, em alguns países, você tem que ter consentimento escrito da paciente, porque fica numa região muito sensível, né? Culturalmente sensível, enfim. Mas tem essa função aí, que você pode ensinar para a paciente, fazer automassagem, ou usar isso no seu consultório para casos também de vaginismo. Muito interessante. Indicações clínicas, né? Você tem aí o estômago 30, dor abdominal inferior, hérnia inguinal, dismenorreia, impotência, um ponto que pode ser usado para pacientes homens, né? Ansiedade severa e pânico, se usa moxa-bustão nesse ponto. Se usa também no estômago 25, um ponto que normalmente se fala nos livros, basicamente no uso dele para diarreia, né? E questões de intestino, né? Desarranjo intestinal. Mas o estômago 25, na antiguidade, você usava, eles chamavam de milhares de moxas, né? É uma metáfora para que você use tantas moxas necessárias até que o paciente se acalme ou a paciente se acalme. Então, você está usando cones pequenininhos de moxa, queima uma, vai uma outra e às vezes o tratamento dura, entre aspas, dias, né? Porque você começa num dia, continua o tratamento no outro. Não é aquela moxa que queima a pele. Começa a fazer um calor, você tira. Mas essa é uma técnica muito tradicional que não compensa comentar aqui. Mas veja bem, o estômago 30 pode ser usado em conjunto com o estômago 23, pontos que não tem nada a ver com o eixo de vaso-governador, vaso-concepção, coração, que são pontos normalmente utilizados, né, em pânico. Totalmente fora do eixo, digamos assim, né, alternativo. Com o estômago 25, olha só que coisa interessante. Estômago 29, dismenorreia, amenorreia, leucorreia, infertilidade, prolapso uterino, dor abdominal inferior. Então temos aí várias indicações que estão... Vai ter uma tabelinha aqui, né, aqui embaixo, com as similaridades, né? Fígado 10, distensão abdominal inferior, prolapso uterino, novamente, dor testicular nos homens, ali. Você tem aqui o estômago 30, pode ser usado também, né, nesses casos. E o F10, muito usado, dor testicular, principalmente aquelas relacionadas a acúmulo de umidade e calor. É extremamente importante. Disúria e linfadenopatia local. Aí você tem o F11, que é um ponto muito importante nas irregularidades menstruais, dor abdominal inferior, leucorreia e dor local na coxa, um ponto muito importante também. É um ponto que pode ser usado com moxa-bustão ou agulha ou massagem, né, para recuperação de provas, né, de natação, competições de vôlei, competições de maratona, triatlon, exigiu muito da perna, né, futebol, enfim. E em alguns casos é usado em conjunto com outros pontos, né, em estratégias para tratamento do overtraining. A pessoa está ali com dificuldades ou lesões repetitivas por conta de excesso de treinamento errado, né? O treinamento está sendo demasiado e começa a afetar questões locais e também, né, muitas atletas têm irregularidades menstruais, começa a apitar todos os sistemas ali, né, do corpo, insônia, enfim, outro tema para outro vídeo. F12, dor abdominal inferior, dor genital externa, hérnia inguinal, dismenorreia e prurido genital, um dos melhores pontos para isso, para tratar prurido genital. E aqui tem uma tabela que eu achei interessante fazer, né, com auxílio da inteligência artificial, que ela compara, né, as ações terapêuticas. Então você tem aqui a dor abdominal, não fiz isso manualmente, né, eu pedi para a IA fazer, e ela pega essa lista aqui, né, e compara, faz uma comparação. Todos eles têm indicação para dor abdominal inferior, todos eles, né, problemas menstruais, ginecológicos, todo esse time aqui, né, é um timinho aí que pode ser usado. Distúrbios reprodutivos sexuais femininos e masculinos, todos eles, sendo que o F11 é uma ação mais parcial, porque ele tem aquela ação local na coxa, né? Então isso tira, entre aspas, um pouco dele, o brilho dele para distúrbios reprodutivos e sexuais. Ele tem uma ação um pouco mais local. Ansiedade intensa seria mais o estômago 30 dessa lista. Lembrando que tem o estômago 25 também, né? Tem uma técnica muito antiga de casos
para pacientes extremamente agressivos, né? Assim, o estômago 25 tem uma indicação em livros antigos para pacientes com ataques de agressividade. É uma das maneiras de acalmar naquele período em que o paciente não está atacado, né? Ali sem crise, fazer essa moxa. E pode ser usado com o estômago 30 também. Condições de umidade e calor seria mais o fígado 10, né? O fígado 11 tem uma ação parcial. Condições associadas ao frio seria mais o estômago 29 com moxa, muito usado, extremamente usado. O útero frio, né? Assim, indicação número 1, moxa no E29. E infertilidade, né, por conta de útero frio. E o F12, que é um ponto muitas vezes esquecido, né, mas pode ser usado também. A gente às vezes enfatiza demais um ponto, estômago 29, e aí o aluno ou a aluna, eles começam a usar isso, tem algum sucesso, mas fala, professor, está dando certo, mas não está tão eficiente, né? É porque muitas vezes eles esquecem, até nós mesmos, né, esquecemos, profissionais, que tem um ponto de apoio importante ali, né, nesse time aí, que é o F12. Então, deixa gravado. Não esquece do estômago 29 de jeito nenhum e procura se lembrar do F12. E por fim, terminando o vídeo aí, ações sobre o Chongmai e o Renmai, o vaso penetrador e o vaso concepção. O estômago 30, ele é um dos principais pontos do Chongmai, tem até Chong no nome, né? Chi-Chong. E29, mesma coisa, né? Ali no canal extraordinário. F10 parcial, influência, né? O F11 sim, tem uma ação direta, né? Estava até na lista de indicações, e muitas vezes extremamente esquecido, né? O F11. Você vai lembrar desses dois aqui, mas nem sempre você vai lembrar do F11 no seu ferramental ali. Espero que esteja ajudando esses vídeos aí, né? E o F12 parcial seria uma ação mais fraca. Todos os pontos abordam distúrbios abdominais inferiores e ginecológicos. A maioria atua regulando os vasos extraordinários Chongmai e Renmai, o penetrador e o concepção, exceto o F12, que não possui uma ação específica, que possui uma ação específica para frio, né? Ele é muito mais ligado à questão do frio. E as singularidades. O estômago 30, ele tem essa particularidade que os outros não têm, né? É síndrome de ascensão do T rebelde. O estômago 11, tratamento de infertilidade e condições uterinas por frio, o útero frio. F10 tem uma ação muito marcante sobre umidade e calor na região genital e urinária. Infecção urinária, por exemplo, né? Pode usar esse ponto, fazer massagem, estimular esse ponto aí, laser, enfim. F11 tem foco especial no relaxamento muscular local. Até comentei, né, a questão de um vídeo que eu posso fazer sobre o uso desse ponto e outros, né, em condições de vaginismo, que é uma situação que pode ser devastadora para a saúde mental de mulheres, né, sexualmente ativas. Isso aí é muito devastador. Casais, né, enfim. Se você se interessa, deixe nos comentários. Eu faço um vídeo especialmente sobre isso. E o F12 especificamente alivia dores causadas por invasão de frio no canal do fígado. É isso aí, gente. Isso foi fruto de uma conversa minha ali na sala da professora Wei Lixin, né? Vou colocar o crédito dela aí em algum lugar nos vídeos, porque é ela que me ensinou isso daí. Eu anotei, e a inteligência artificial permite que eu transmita com muita emoção mesmo, porque é uma pessoa muito especial, né? Eu transmiti esse conhecimento dela, não é um conhecimento meu, eu estou apenas transmitindo para vocês, né, dessa forma aí mais organizada. Tá bom? Espero que vocês usem, e se vocês quiserem um vídeo sobre o F11 no vaginismo, aí eu deixo nos comentários aí, tá bom? Aí eu passo um pouco da minha experiência para vocês também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Sucesso sempre aqui na torcida por vocês, sempre. Grande abraço.